Você sabia que existem bloqueios emocionais que estão te impedindo de realizar seus sonhos? É disso que a gente vai falar depois da vinheta aqui no nosso Pode Mulher. Como destravar seus sonhos? Esse é um tema incrível que nós vamos falar hoje no nosso Pode Mulher. Eu sou Adriana Fabres, dentista, trabalho para deixar as mulheres ainda mais lindas e jovens com harmonização orofacial. Estou aqui com a minha amiga. Euzinha, sou Fabi Denadai, consultora de imagem, trabalho para levar autoestima, leveza e técnica para as mulheres se vestirem cada vez mais maravilhosamente lindas. E estou com minha amiga também aqui, Isa Peçanha, já falei o nome dela, hein? Eu sou Isa Peçanha, sou consultora em gestão organizacional, mentora de carreira e liderança comportamental. Estamos aqui com conteúdo hoje que conecta aqui, ó, com muitas pessoas. Vai lá, Adriana, apresenta pra gente a nossa convidada. Então, eu estou aqui com ela, que é hipnoterapeuta, reprogramadora mental, terapeuta em EFT. Ela é Marinalva Martins Viana. Seja Olá, bem-vinda! Marinalva! Marinalva, conta pra gente um pouquinho quem é você, conta um pouquinho da sua história, porque a história é grande. Quando ela me mandou a bio, gente, a bio era grande. Eu falei, não, Marinalva, é melhor você contar a sua história. Eu só vou te contar o que você é hoje. Mas conta um pouquinho quem você era antigamente, quando você tinha seus 13 anos, que chegou aqui. Conta um pouquinho da sua história pra gente conhecer melhor. Sim, com muito prazer. Eu sou Marinalva MV Martins Viana. Eu nasci na roça, na Bahia, né, e quando eu tinha por volta de 10 anos, por aí, eu sempre perguntava para minha mãe, assim, que eu queria estudar. O meu sonho era estudar. O meu sonho era sair do meio do mato, do meio da roça. Eu queria crescer, como diz o povo lá da roça, Nossa, que ser legal. gente grande. Aham. E eu assistia às vezes, assim, a televisão quando eu ia na cidadezinha, dos vizinhos, assim, pelo buraco da janela, e eu via aquelas pessoas da cidade, eu falava assim, meu sonho era ir para a cidade, era ser alguém, realizar os meus sonhos, e eu tinha apenas 10 anos, tá? E ali eu fui, pedir da minha mãe. Só que uma coisa que eu fazia lá atrás, e que hoje, a neurociência explica, né, a física quântica, e que eu não sabia, eu visualizava o tempo todo eu aqui. Eu fechava os olhos, eu ficava imaginando, visualizando eu aqui. E assim, o que é mais impressionante é que aí eu fui trabalhar na casa de uma pessoa assim, perto da casa da minha mãe, e assim, Do Neida. do nada, Aham. apareceu uma mulher lá, que morava aqui no Espírito Santo. E aí, quando eu É vi essa mesmo? mulher, ela estava passeando na casa da vizinha lá, e eu fiquei observando ela. Eu sempre fui muito observadora. É o que as pessoas, às vezes, não prestam muita atenção nas coisas em volta delas. Sim. E nessa época eu já tinha por volta de uns 13 anos. E eu fiquei observando aquela mulher, e eu ouvi ela falando que era daqui do estado. Aí eu comecei a fazer o marketing com ela, dar cafezinho pra ela, e bajulava aquela mulher. Aí ela gostou muito de mim. Aí ela perguntou, se eu não gostaria de vir morar na casa dela aqui no Espírito Santo. Aí eu falei: "Claro, vou". Aí eu nem falei direito com a minha mãe, ela me trouxe, me colocou na escola, que eu falei com ela que o meu sonho era estudar. E ela me trouxe, me colocou na Gente, escola, só que assim, depois que eu cheguei aqui não foi bem assim, né. E sim. fui mudando de casa, eu sempre fui muito, mas muito teimosa. Teimosa no seguinte: eu vou realizar meu sonho, independente de quem tiver na minha frente, eu não vou permitir que me atrapalhe. Determinada. Sim, eu sempre fui muito determinada, essa é a palavra. Uhum. Então eu ficava mudando de casa. E fazia acontecer, né, Marinalva? Sim, Você fazia trabalhava com acontecer. E isso, né? trabalhava durante o dia, estudava à noite. Hoje eu vejo que as pessoas, assim, só trabalham e às vezes não dá conta nem do estudo. Só estudam, né, e não dá conta nem do estudo, é isso que eu falo com meu filho. Aí, eu sei que com isso, eu terminei o terceiro ano. Antes de eu terminar o terceiro ano, eu já visualizava eu tendo o meu próprio negócio. Isso eu estava por volta de 20 anos. Quando eu terminei, fiz os meus cursos de cabeleireira, estética, fiz curso de tudo que eu queria. E montei o meu salão de beleza, uma clínica de beleza completa, eu Co montei. Conta pra gente como que você visualizava, você fechava os olhos e imaginava você no lugar, só pra como é que é? Sim, porque tem gente que pensa que é só ficar Pensando. isso, Hã. mas não é bem assim, a própria neurociência explica isso. Aham.
É você entrar dentro do sonho. É você sentir, observar. É como se você estivesse vivendo. De preferência, se você consegue ali, como se você estivesse tocando nas coisas, é como se você estivesse sentindo o cheiro daquele lugar, ouvindo o que as pessoas estavam falando. Eu ficava ouvindo até o que as clientes falavam comigo. Olha que Eu colocava o interessante. preço, eu escrevia assim, quanto que eu poderia estar cobrando. Eu estava fazendo os cursos ainda. Aí eu colocava os preços, eu ficava visualizando as clientes chegando na porta, entrando, eu atendendo. Ah, mas aconteceu assim, sem eu fazer nenhuma parte minha? Não. Não, sim. Fazendo os Sim. cursos e com o dinheiro, que eu trabalhava para os outros ainda, eu fui juntando e fui comprando meu material de salão, tudo, comprei tudo. Que muitas das vezes as pessoas falam assim: "Ah, mas eu não tenho dinheiro". As pessoas sempre falam isso. Tudo que a gente vai falar com a pessoa para ela fazer, ela fala assim: "Ah, mas eu não tenho dinheiro". Mas quando a pessoa fala isso, é porque isso já é um agente sabotador. Um É um Isso. autossabotador. autossabotador. Isso é uma questão de mentalidade. É a Mentalidade. mentalidade, é uma mente próspera, Uhum. independente da situação que você está vivenciando. É a mente. É uma visão, além daquilo ali, as pessoas elas focam muito no momento que elas estão vivendo, como se aquele momento atual, fosse definir elas. Seu momento atual não define quem você é, que você pode mudar a sua realidade, desde que você tenha uma mentalidade próspera. E ali eu fui, E todo trabalho é digno, porque você foi sim, lá e você trabalhou e você conseguiu o que você queria pra adquirir seu sonho, né. sim, E aí quando você parou nesse momento aí você montou o seu salão, foi isso? foi, Você montei estava meu você salão. estava estudando e aí? Aí eu estava ainda trabalhando aí eu já trabalhava no aeroporto. Aham. Eh, antes de eu sair das casas dos outros, eu acho que quando que eu tinha por volta de 18 anos, que eu dormia na casa de família. Aham. Então quando você dorme é mais complicado. O que que eu fiz? Eu aluguei uma kitnet. Eu tinha Uhum. por volta de 18 anos, eu aluguei uma kitnet e fui morar sozinha. Olha que Porque eu massa. pensei assim: "Eu morando sozinha, eu posso fazer o que eu quero. Eu posso estudar", porque o meu negócio era estudar. Eu Hum. posso estudar, eu posso me dedicar mais. Então eu aluguei um quarto para mim, era uma kitnetzinha. E ali eu fui morar sozinha. E só que assim, eu ficava caladinha. Eu tinha os meus sonhos, eu escrevia. Depois que eu aprendi a ler e escrever, lógico, eu comecei a escrever, porque antes eu só visualizava. Olha. Aí o que eu falo com as pessoas hoje nos meus atendimentos: "Escreve. Ah, Mariana, coloca no papel. O que que você quer? Foca nisso aqui". Você pega toda a sua energia do seu corpo e coloca ali. Se Uhum. a pessoa ficar ouvindo muito as outras pessoas em volta, vai ter dificuldade, porque ela vai, liberar energia para outros campos. A energia ela tem que estar focada ali. Então eu foquei naquilo ali. Tanto que eu nunca fui muito de dar ouvido o que os outros falavam não. "Ah, Mariana, mas isso é difícil". Aí eu olhava assim: difícil para você. Hum. Se eu focar, eu consigo". Isso E aí. Marinalva, como que é isso? Porque a gente percebe que nós estamos no entorno e nós temos frequências de energia. Sim, exato. Como que essas vibrações, você falou um pouquinho já de física quântica, eu já estou interessada já. Já estou Acionei aqui muito meus interessada. Como que funciona essa questão de vibração, de energia? A gente fala muito sobre a questão do pensamento positivo aqui nas nossas lives, Aham. nas nossas lives, Live não, olha, gente, nossos nas episódios, nas episódios. lives também, É porque né. segunda-feira aqui eu estou, né, já 2 semanas direto nas lives, já estou aqui É. pensando na próxima. Nos nossos episódios, a gente fala muito sobre pensamento positivo, sobre, né, o Sim, como que o nosso cérebro está preparado para receber os pensamentos positivos, como jogar ali para os negativos para o fundinho ali, né, não é sim, que sim. o mundo é lindo, rosa e perfeito. Mas como que a gente pode entender esse impacto dessas energias vibracionais dentro dos nossos sonhos, impactando os nossos objetivos? Sim. Como que isso nos alcança ou como a gente consegue se blindar disso de alguma forma? Só o pensamento positivo por si só não vai fazer ninguém sair do lugar. Não vai. Pensamento positivo só não faz sair do lugar. Se a pessoa tiver com a frequência baixa, não sai. E como que minha filha, então me fala. Que faz Monta a essa receita. frequência Aqui, ó. vibrar. Isso é pensamento positivo. Não, pensamento positivo não. Hã, Só não. É hã. lógico, o pensamento positivo já é uma grande parte. É igual visualizar. Só ficar visualizando, só visualizar. Tem que entrar dentro da cena, tem que sentir. É a mesma coisa. Pensamento positivo por si só, ele não vai fazer ninguém sair do lugar, não. Agora, por exemplo, a pessoa tá lá pensando positivo, ai, pensando positivo, mas dentro dela, lá no inconsciente, tem uma barreira.
aquela barreira vai Hum. impedir. Aí que Aquela tem os... frequência baixa. Por exemplo, a pessoa tem um Hum. sentimento de tristeza e desânimo, mas ela pensa positivo. Tá, mas o sentimento tá aqui. Se for a Hum. tristeza, o desânimo, ela fica armazenado no pulmão, a tristeza. A mente joga pro coração, o coração interpreta e joga para os órgãos. Então, por isso que eu Entende? tenho pneumonia, né? Hum. É. Então, digamos que lá na infância ela vivenciou algum momento que ela ficou triste. Então, ela interpretou com a mente, mas como é criança, a criança não sabe dar um significado. Então, quem vai interpretar é o coração. É Aí o corpo, né? É isso aí, o coração ele pega e joga Então, pro... então isso aí seria um bloqueio, né? Isso. Então explica pra gente o que que é esse bloqueio É. emocional. Um bloqueio emocional é quando a pessoa, lá na infância, ela vivenciou algum momento, pode ser na vida adulta também, mas normalmente, por que que normalmente é na É na infância? infância. Porque lá na infância, até por volta de 10 anos, tem linha de terapia que fala que é 10, outras 12, né? Porque nessa época aí, a criança ainda não tem a mente consciente, ela só tem o inconsciente. Uhum. Ela não sabe raciocinar. É Hum. tanto que quando eu faço a terapia na pessoa, eu coloco ela diante daquela cena e peço ela para hoje, ela adulta, ela observar ela E criança interpretar lá. aquela cena. Isso. E de verdade, não sou eu que É. faço a terapia na pessoa, é ela mesma. Sim. Aí eu falo, agora vai lá. O que que você diria para sua criança? Aquela menininha que você tá vendo lá. Uhum. Aí a pessoa olha para a cena. Sua mãe falou aquele momento aquilo para você. Você acha que é por causa de quê? Aí ela vai observando a cena, que cada um interpreta de um jeito diferente. Não existe um script, um protocolo para a mente de todo ser humano. É. Não, cada ser humano interpreta do jeito dele. E é a criança que interpreta. Uhum. Muitas das vezes a gente fala assim: não bate porque vai ficar traumatizado. Às vezes um tapa não vai traumatizar, mas deixar na escola de buscar no horário certo traumatiza. É. Uhum. Cada um é diferente. As crianças, elas, justamente por elas não terem assim o sistema neuronal maduro, vamos dizer assim. Então, assim, elas não conseguem processar essas emoções adequadamente. Então, o hipocampo, o tálamo vai processar, não está maduro para aquilo ali. Então, a criança, ela às vezes, é interessante isso quando você pega o adulto e joga lá na criança, porque às vezes uma coisa simples a criança não consegue processar, ela é 100% emoção, ela não tem muito razão, não é isso? E aquilo é um mundo. Tipo assim, a barata passou aqui, a gente tá falando da barata, né? Sim. Aquela barata que hoje no mundo adulto você olha e vê desse tamanhozinho, ali pra criança tem uma carga emocional como se fosse um dinossauro, né? Então, assim, e isso marca, né? Isso Marca. que, É isso que que, traumatiza. que isso que traumatiza. Sim. E mas eu acho muito interessante a gente falar que é interessante, é importante traumatizar. O adulto que hoje ele não é essa geração de hoje que os pais ficam super protegendo também, não é? Também O que traumatiza. acontece? Traumatiza também, não é? Porque quando aparece uma frustração, o que que Sim. acontece? Ai, quer logo. Ó, mundo E cruel. não deixa de ser um bloqueio Na emocional verdade, também, não não é? existe ninguém sem trauma. Eu sempre falo para É. minhas mentoradas. Só existe um aqui nessa terra que não tem nenhum trauma. Só um que não tem nenhum trauma que passou nessa terra. Jesus Cristo. Isso. Só Todo Jesus. mundo tem. Marina, você como terapeuta que tem esse bando de conhecimento, que eu tenho mais cursos além desses Aham. aí eu falo assim: "Tem, claro que eu tenho". A gente vai limpando aqueles que estão no caminho, que vai impedir aonde eu quero chegar. Sim, Mas eu claro. tenho outros. Sim. E eu vou ficar até velhinha com Eu, esses eu, eu E falo quando traumas. pro você meu fala filho assim, ó, escolha o seu trauma. é, Escolha o seu escolha trauma. o seu Vai trauma seguir, de qual boa. que você vai lidar, com o que você vai trabalhar, escolha o seu trauma. Ai, vai traumatizar. Isso, ele vai escolher o trauma dele, vai dar tudo certo, ele É, vai vencer, vai ser um homem incrível. Escolha o seu é trauma. isso aí. E viva a vida com a Sim. responsabilidade que se tem, com a maturidade necessária. Escolhe e vai. Marinal, agora como que a gente pode descobrir algum bloqueio que esteja travando o nosso crescimento, né? Para a gente Sim. realizar nossos sonhos, nossas metas. Como que a gente detecta esse bloqueio aí? A primeira coisa é quando a pessoa
tá querendo, ela não tá conseguindo. Isso. Uhum. Porque se ela não tentar nada, ela não vai descobrir. É. Ou então ela tá numa profissão que ela fica ali pra sempre. Já ela como se ela tivesse estática ali, ela não vai descobrir. Digamos que eu estivesse em casa de família até hoje, eu nunca descobri os traumas que eu descobri em mim. Aham. É se colocar em movimento, assim, né? Isso, é como se quando você fosse andar, aí como se tivesse uma corda, Aham. É interessante. entende? Aí você Aham. vai andar, até que lá no GPS a gente fala, Aham. a gente tá esticar a corda. Aham. Quando você vai caminhar, você percebe. Aham. Aí você fala, mas por que eu não tô conseguindo isso? Ou então a pessoa começa a ter algumas sensações no corpo. É mesmo? Medo, algumas sensações. Aham. Aí ela fala assim: "Eu não tô conseguindo". Aí eu pergunto: "Por que você não tá conseguindo?". "Ah, porque todas as vezes que eu vou tentar fazer isso, eu vou testar, eu sinto isso assim, assim, assado". Ou acontece alguma coisa na minha família, igual a moça, uma mentorada minha. Todas as vezes que ela estava tentando realizar os sonhos dela, acontecia alguma coisa na família dela, que fazia ela desfocar de lá para voltar para cá, para olhar para a família. Aí eu falei: "Tem uma treta emocional aí". Porque todas as vezes que você vai realizar seu sonho, ou a mãe adoece, ou o cachorro passa mal, ou o menino engripa, acontece alguma coisa. Ela pega o dinheiro e vai socorrer aquilo ali. Aí eu falei: "Tem treta emocional". É como se ela não tivesse uma Ela não tivesse permissão. permissão. Exatamente, ela não tivesse permissão. E aí a gente vai fazendo a Que busca interessante. interna de E quando você falou da energia, aonde que a energia entra aí? a Assim. energia. Quando a gente armazena um Aham. trauma lá na infância, segundo o estudo de acupuntura. Sim. Todas as vezes que a gente tem uma trava negativa, Aham. existe um bloqueio de energia. É Gente. uma estagnação de ti, que a gente chama. Hã. Estagnação de ti. Vai estagnar a energia. Aham. Quando estagnar a energia, Sim. automaticamente vai estagnar o sangue. Por Uhum. isso que a pessoa, quando tem. Vou voltar de novo no do pulmão. Uma tristeza, porque a tristeza Sou é um melancólica, sentimento gente. é o Primeira coisa sentimento que eu fico é de o tipo. elemento metal, ele é pesado, ele é Uhum. frio, ele é denso, é tanto que a pessoa ela tem a tendência de fazer isso aqui, É, ó. eu sou É curvada, porque é assim, ó. aqui, ó, fica aqui. Então esse bloqueio, ele vai fazer uma estagnação de Aham. energia, que a nossa energia é a energia vital, o Aham. ar da respiração, divindade, Deus, Aham. que tem que fluir, Sim. teria que fluir naturalmente dentro do nosso corpo, porque é ele que faz empurrar o sangue. Aham. O sangue não funciona sem a energia e Aham. nem a energia sem o sangue. Hã. Nenhum nem o outro não vive sem um sem o outro. Aham. Se furar a pessoa e sair todo o sangue, a energia vai embora, a pessoa vai morrer. Aham. Então, nenhum funciona sem o outro. Então, quando a pessoa tem uma emoção de tristeza, digamos que vai o no pulmão, né, vai estagnar essa energia aqui, Aham. automaticamente o fluxo sanguíneo também. O que Aham. que pode ocorrer com isso? Além dela atrair só coisas que deixam ela triste, que não vai Uhum. fazer ela ir para frente, porque ela não vai ter força, ela não vai ter Tem Fôlego, ânimo. né? Não tem isso. Às vezes fôlego, não né? tem Não O que tem. ânimo. acontece? Ela pode ter, pressão arterial, porque é aqui, Uhum. um infarto. Hipertensão. Aham. Pressão Uhum. e um derrame. Ela pode ter Tá várias coisas. amarrado, não quero Ela isso não. pode ter também vários problemas que é do pulmão, que corresponde à pele, todos os tipos de problema que corresponde ao pulmão, ela pode ter. Tá, mas aí a minha pergunta. Eu já sei que eu tenho esse traço. Dentro do meu temperamento, a Uhum, melancolia ela acontece, né? uhum. Então, assim, eu consigo mudar essa energia. Isso vai afetar a minha personalidade, entende? Se encontrar a raiz do problema, quando foi exatamente a cena, e destravar, essa energia volta a fluir natural. Nossa, então tem que voltar para É terapia, como gente. É como desatasse os nós, isso, né? perfeito. Tem que achar o bloqueio. Isso, Tá. achar a cena. Às vezes não é uma cena só, às vezes foram várias, Uhum. mas se for uma, desatou, tem que entrar na cena, observar, limpar. Quando a gente faz os toques, que é a terapia EFT que eu trabalho, que a gente faz os toques nos pontos da acupuntura, é como se estivesse desatando a É energia. Ah, mesmo? explica aí o que que é a Gente. terapia EFT. EFT, Emotion Freedom Techniques, técnica de liberação emocional, ou terapia do campo do pensamento, Uhum. que eles falam, né. É mesmo. Sim, aí a gente faz o toque Hã. nos pontos da acupuntura, Aham. aonde vai liberando essa energia, só que a pessoa tem que prestar atenção na cena.
Ó, segunda-feira ela fez em mim. Tem na que live. estar bem Antes da live, atenta. eu fiz uma sessão com ela fez em mim. Aí eu falo, Foi de 0 a maravilhoso. 10 tá quanto? Essa tristeza, digamos que a tristeza. A raiva, por exemplo, ela ataca o fígado. E a gente começa a sentir, assim, impaciência, tique-tique nervoso, qualquer coisinha fica irritado, muita enxaqueca, problema de vista. A raiva é a A raiva. raiva ataca o fígado. E a vesícula biliar, é esse ponto aqui, ó. É tanto E que a quando eu pessoa tô tem com dor de enxaqueca. cabeça, sim, quando eu tô com dor de cabeça, eu já sei, meu fígado tá atacado. Porque eu guardei muita raiva dentro de mim. E eu fui Olha. descobrindo tudo. Eu tinha uma impaciência com os meus clientes e eu não conseguia entender. Principalmente quando a cliente me dava pressa. Entendeu? Eu ativava um gatilho. A cliente me dava pressa. Aquilo me deixava irritada, me tremia as pernas até a cabeça. Só que eu ficava quieta, né? Aí tá, depois que eu me tornei terapeuta, eu falei, O que é isso? Por que é quê, isso né? O aqui? que isso Que é desperta isso em mim, aqui? né? Eu acho tão importante a gente fazer Ai, essas perguntas. deixa ela contar, que essa história eu já escutei. Por que da pressa? Quando eu... Ai, meu Deus, de onde é que vem isso? Consciência, presença divina de luz. De onde é que tá vindo isso? Consciência, presença divina de luz. Esse ponto aqui, ele aciona lá no intestino, Uhum. manda mensagem para a amígdala cerebral, córtex, pré-frontal. Eu lembrei. A minha ex-patroa me dando pressa para trabalhar. Eu, foi ela! Então, quando a cliente no salão dava pressa, me acionava o gatilho das patroas, das ex-patroas. Hum. E aquilo me deixava muito irritada, porque eu não gostava lá. Então, aqui, você tá entendendo que a raiva, ou qualquer outro sentimento, mas a raiva, ela pode impedir, atrapalhar a pessoa avançar? Claro. Conquistar mais clientes, Uhum. cega a visão espiritual, você não consegue nem enxergar as oportunidades na frente, pode estar na fuça da pessoa. Ela não consegue, por causa de quê? A birrinha, aquela resistência que a pessoa tem. A pessoa tem muita resistência, muito nervosinha. Eu já sei. Vai cegar ela para os negócios, ela não vai conseguir enxergar. E automaticamente, se ela não tiver paciência com o serviço dela, com as pessoas dentro do ambiente de trabalho, ela vai ser despedida. Claro. Então, vai atingir a vida profissional, a vida financeira. Então, quando eu lembrei, eu falei, meu Deus, e você sabe o que é mais interessante? Só que assim, muitas das vezes a gente faz na hora e alivia na hora. É tão impressionante que a gente procura até o sentimento. Uai, não estava aqui agora? E às vezes toma um susto. Só que muitas das vezes não, nem na hora não. E aí eu percebi o quê? Que eu tive que fazer várias semanas. Eu voltava nelas. Só que eu percebi que não era só uma, tinha uma outra. Aí eu falei, nossa, dessa aqui eu também fiquei com raiva. É como se o movimento, você acessa o subconsciente? Sim, Te acessa. te faz acessar o subconsciente, e ali o que está adormecido, Sim, ele traz para que você sim. possa A gente identificar consegue lembrar, sim. o É, porque o inconsciente é todo o nosso corpo. Por exemplo, a raiva. A raiva, ela tá armazenada onde? No fígado. Então, quando a gente aciona, que é da vesícula biliar, isso aqui, a gente começa a lembrar. Por que daquela E raiva? você consegue reprogramar do mesmo formato? Sim, Então, assim, eu consigo usar a sim, técnica para lembrar, para acessar o isso, subconsciente. sim. E para reprogramar, eu preciso retirar aquilo, colocar outro no lugar? Como é que funciona isso? Não, você dá um novo significado para aquela cena. E normalmente quem dá não sou eu, é a própria pessoa. Isso é uma delícia trabalhar assim. Eu não tenho responsabilidade nenhuma. Digamos, eu só conduzo a pessoa. É uma delícia, a pessoa não meio que quebra uma barreira para a pessoa. Porque ela não tem medo. Eu sou hipnoterapeuta, eu nem falo mais sobre hipnose nos meus tratamentos. Porque eu sei que a pessoa já fica com resistência. Ah, eu vou ficar hipnotizada, não sei o quê. E com a EFT, e a hipnose do mesmo jeito, regressão do mesmo jeito. Tá voltando ao passado, é do mesmo jeito. Só que eu fico na minha, para poder. E já é quebrando uma barreira, entende? Quando eu falo É pra porque pessoa. as pessoas pensam que hipnose é aquela coisa que você vai. E aí, na verdade, só o fato de você estar aqui e pedir a pessoa para lembrar de coisas passadas, você já Já é está regressão. induzindo ela Já para é uma regressão, hipnose. sim. Já O é. que é uma regressão? É você lembrar de uma coisa que aconteceu no passado. Sim. Pode ter sido hoje, de manhã, ou ontem. É uma regressão. Sim. Aí, quando a pessoa fala comigo, eu já fiz teste de várias pessoas. Ai, meu Deus, eu adoro. Mas não, eu tenho medo desse negócio de regressão. Tá bom. E eu já caí do cavalo também várias vezes com cliente quando eu faço isso, tá? Uhum. Um dia eu falei pra moça bem assim, tá bom, o que você fez no Natal do ano passado? Quando essa mulher olhou pra mim,
O inconsciente dela fez isso. Zzz. As lágrimas vieram. Aí eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Marinalva, Natal do ano passado, na hora dessa, aconteceu isso, assim, 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 assim. Menina, Você vai tinha ser. acontecido coisas bem desagradáveis. E ela lembrou assim, sabe? Aí eu falei, bom, logo que eu já fiz isso, então agora eu vou ajudar ela Aham. a se libertar dessa cena, desse sentimento. Eu já fiz isso algumas vezes e quando a pessoa lembra, ela chora. Aí depois eu falo bem assim, você viu que não foi nada demais? Nossa, eu achei que... Porque as pessoas têm aquela coisa da hipnose, da regressão, de voltar no passado e depois não voltar mais. Não, isso é. Mas eu também, antes de ser hipnoterapeuta, tinha medo. Marina, você falou que eu achei interessantíssimo. Eu acho que se eu tô com essa dúvida aqui, a audiência também tá. Você falou do fígado, né? Sim. Você pode falar de outras regiões do corpo que a pessoa que pode estar ali uma emoção associada? Concentram as emoções ali. Por exemplo, dor na coluna. A pessoa tem dor na coluna. Aí tem que investigar de onde é que tá vindo isso. Sim. Mas, por exemplo, a raiva. Aham. A raiva, ela vai se concentrar no fígado, não. No rim. A raiva também É no no rim, rim? sim. A raiva é no rim. Eu achei A que fosse a mágoa. preocupação. Não, a raiva não. O medo. O medo. Isso. Uhum. A raiva é no fígado e o medo é no rim. Aham. A preocupação exagerada, ela ataca o pâncreas. É mesmo. Pâncreas, é. Agora, olha só, então, no caso da minha família, todo mundo tem histórico de. É legal isso, sabia? Porque, É. para e pensa, se uma família toda tem, por exemplo, no caso da minha, tem histórico de problema renal, às vezes esse medo, ele vai passando de geração em geração Isso que que a eu ia gente te nem falar, sabe. isso. O rim é responsável pela energia dos Aham. antepassados. Ah, É o rim. Caramba, olha caramba. isso. Isso é um estudo de acupuntura. Isso aí é fácil da pessoa descobrir isso. É um estudo de acupuntura. Qualquer acupunturista sabe disso. E Qualquer eu livro acho de que a pergunta que acupuntura. não quer calar, né? Aham. Como que a gente quebra isso? É. Esse ciclo? Como destravar. Como E a gente vai destravar. pra vida. Vamos pra vida profissional agora? Ah, Como a gente vamos. Não, porque assim, destravar essa vida profissional, que às vezes a vida profissional tá É. travada por causa Por causa disso, né, disso, Marinalva? Dependência emocional, travas emocionais. Pode ser lá na infância. Às vezes a pessoa, ela tá com a vida profissional travada. Tá, mas o que a sua mãe falou algum dia sobre profissão, sobre você não dar certo na vida? Você nunca vai dar certo na vida. Pode ser isso? Pode ser qualquer Pesado. coisa. A gente não sabe exatamente, porque cada um tem o seu ambiente familiar, tem uma criação. Então, por isso que tem que investigar em cada ser humano único ali, sabe? A terapia ela é bem individual por causa Sim, disso. claro. Porque É por cada isso que a um. gente tem que Isso. buscar ajuda, né, Isso Marinalva? A aí. gente não pode se travar no nosso mundinho e dizer assim, eu dou conta de tudo, eu domino tudo, e às vezes a gente buscando essa ajuda, Sim, né, de uma terapeuta sim. para ela ir com a gente, tá buscando e tá conhecendo, né, você mais, porque aí você vai tentando lembrar, né? Como você falou, você vai direcionando, Sim, né? eu vou Você direcionando, vai porque a mente vai trazendo. Tem gente que eu já atendi que fala assim, mas eu não lembro nada do meu passado. Eu tenho uma moça, inclusive eu tenho um depoimento dela gravado. Eu tenho um depoimento de muitas, mas dessa em específica ela falou assim: "Mas eu não consigo lembrar nada da minha infância, Marinalva, e como é que eu vou fazer para lembrar, voltar na cena?". Aí eu falei: "Se preocupe não. Uhum. Esse ponto aqui, ele vai direto no intestino e vai porque tá gravado lá no intestino, e vai trazer, que é o segundo cérebro, né, e vai trazer para você vai lembrar. Se eu não lembrar exatamente da cena, porque já tive casos de gente que voltou até na barriga da mãe. Eu tive acho que uns 2 ou uns 3 casos assim, de voltar no ventre da mãe. Eu já passei, assim, sustão com as clientes, assim, de eu perceber que ela tá branca, das mãos estarem brancas, os lábios. Aí eu fui olhando, eu fui conduzindo, eu fui observando o corpo, porque o corpo fala, né. Uhum. Aí eu fui observando, 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 eu falei: "Ela tá indo muito longe". Aí eu fui conduzindo ela: "Como é que tá a cena?". "Não consigo ver". Porque tá o quê? Escuro, dentro da barriga da mãe. Hum. Mas tá frio, mas tá assim, tá assado. Quando a pessoa fala que a boca tá gelada, alguma coisa assim, Uhum. aí eu já começo. É no ventre da mãe, ela tá bebezinha. Aí a gente vai conduzindo, ela não consegue ver a cena, mas ela sente. Uhum. Ela sente tudo, tudo que o bebê sentiu.
E aí a gente Gente. vai, eu falo, a única coisa que eu falo, continua, roda nos pontos. Roda nos pontos porque vai desatando aquela energia Aham. que tá Ah, travada. isso que a Isa falou dos Isso, pontos, né? Aham. exatamente. Vai desatar, que eu sei que vai desatar. Aham. É tão interessante que às vezes a pessoa fala assim, mas eu não vou sofrer, não. É muito rápido. É muito rápido. Aí, enquanto ela vai tocando nos pontos, vai liberando essa energia. Aí tem hora que a pessoa fala, saiu! Às vezes vem um choro, um bolo na garganta, alguma coisa assim, vai subindo. Eu já tive cliente que fica rotando vários dias, dá dor de barriga, assim. Que aquela emoção que não foi digerida naquele dia, Aham. ela Foi foi armazenada de alguma armazenada. Eu forma. fiquei enjoada, eu fiquei muito enjoada. No outro dia eu fiquei enjoada, lembra que eu te falei? Sim. Fiquei muito enjoada. Mexeu, né? É. E olha que foi rápido, tá? Que É. foi só foi, acho que uns 10 minutinhos, 5 minutos. É, foi rapidinho. A gente vai trabalhar. Vambora. E Marinalva fala muito para as mentoradas dela, né? A gente, inclusive, tem um grupo lá que ela tem, que eu participo, que são as mulheres imparáveis, né, Marinalva? Imparáveis. E como que a gente pode se tornar uma mulher assim, uma mulher imparável? Não permitindo que ninguém pare nossos sonhos. Porque cada um tem direito de ter o seu sonho. Eu percebo que as pessoas, né, por dependência emocional, elas querem parar o sonho da outra, porque ela não dá conta de realizar o dela, ela quer parar o da outra. Não, você vai realizar o seu e eu realizo o meu. Você me deixa quieta. Eu não deixo ninguém parar os meus sonhos. Mas as pessoas permitem isso pela dependência emocional. Ah, mas eu não vou responder fulana não. O que que ela vai pensar, né? Ah, mas eu vou obedecer o que fulana falou. Vou nada. Eu não obedeço não. Eu obedeço a minha voz, a voz interna, a minha voz do meu criador. A voz de Deus dentro de mim. É ele que me direciona. E se eu não souber o que eu tenho que fazer, eu busco curso, conhecimento, mas que eu vou chegar onde eu quero, eu vou. Não deixo ninguém parar meu sonho, não. Então, assim, um desejo ardente para a pessoa não parar os sonhos dela. Tem gente que tem um sonho, mas ela fala assim: "Ah, eu tenho um sonho", mas é só aquele sonho bem leve. Ela não tem aquele desejo, aquele fogo dentro dela ardente para ir lá e fazer acontecer. É um sonho muito vago. E como é que a gente pega esse segredo de estar atraindo os sonhos, de igual você falou Atrair assim, De os realizar, sonhos, né? manifestar os sonhos, igual as pessoas falam assim: "Ai, que eu vou atrair pela lei da atração". Eu falo: "Ha, ha, ha, vai nada". Não é bem assim. Por quê? Se a pessoa tem um sonho, ela quer atrair aquilo ali. Só que tem uma barreira ali. Ela não vai atrair. Não vai. Tem um muro gigante na Sim. frente. Eu vou dar um exemplo para assim ficar bem. A mulher quer, sei lá, um homem bem-sucedido, rico. Ela só atrai homem calça caída. E aí? Ela tem esse sonho de querer atrair o outro tipo de homem. Mas aí ela tem um bloqueio com aquilo ali. Ela não vai atrair aquilo lá, ela só vai atrair de cá. Então o certo é o quê? Limpar. Ver o que aconteceu na infância, o que mamãe disse sobre papai, aí entra o pai. Ou a mamãe falou, ou ela observou o pai. Porque alguma coisa em relação ao homem ela tem. E aí entra o quê? A busca interna, mapear o núcleo emocional, fazer literalmente uma investigação. O nosso professor ele fala assim que nós somos investigadores. A gente investiga. detetives Nós somos emocionais. investigadores em EFT. Porque a gente vai investigar. Porque eu não sei o que está acontecendo na vida dela. Nem ela sabe, muitas das vezes, nem a própria pessoa sabe. Mas a gente vai investigar. A gente acha. Eu tenho um jargão que eu falo assim: eu vou te destravar, nem que seja no porrete. E eu tenho porrete. Tu pensei em trazer o porrete? Tá igual a vou te Natália destravar. Arcuri lá com a Eu vou te destravar. Nossa, ela tem um porrete. Nem que seja no porrete. Mas o porrete, quando eu falo assim, a pessoa, ai, meu Deus, vai me bater. Não, é só um jargão. É porque eu vou encontrar, nós vamos encontrar. Não sou eu, nós vamos encontrar. Pode ser numa cena, pode ser em uma sessão, 2, nós vamos encontrar. E eu ensino a pessoa, depois que ela entrou naquela cena, eu falo pra ela assim: agora você vai fazer a manutenção em casa. Você vai chegar em casa 2 ou 3 vezes ao dia, uma vez ao dia pelo menos, você vai entrar nessa cena de novo. Porque se ela já entrou uma vez, ela sabe o caminho. E ela também sabe os pontos. Eu já deixo a minha cliente sair da minha sessão sabendo os pontos. Eu falo: você aprendeu a rodar os pontos? Aprendi. Ó, faz aí pra eu ver. Aí ela vai.
falo, mas não, eu pulei um, tem problema? Não, não tem problema. Não tem problema. Roda os pontos. O que que ela faz com ela? Você vai durante a semana, você vai entrar de novo nessa cena. Vai olhar. Ou é para sua mãe, ou é para seu pai, ou é para seu irmão, não importa quem tá na cena. Você vai olhar de novo para essa cena. E você vai sentir. Ver se você ainda sente. Ver se você consegue entrar na cena. Maioria das vezes a pessoa não consegue mais entrar na cena. Eu tô te falando, por exemplo, igual da ex-patroa. Se eu for tentar entrar na cena aqui, tá vendo como é que a gente faz com o olho? Joga pra cima. Se eu for Claro. tentar entrar na cena de que ela falou aquilo comigo, eu vejo como se a cena estivesse bem longe e não me perturba mais. Ok. Ela não. Significa que você venceu e desbloqueou, destravou. Aquela energia que estava amarrada, Uhum. eu estava presa, a gente estava Presa. preso energético, né? Aquela energia que estava prendendo, desprendeu. Não me faz mais mal. Outra coisa pode estar me travando, mas não aquilo ali mais. Aí se a pessoa fala assim, mas eu ainda não consegui realizar meu sonho, então vão atrás de uma outra coisa. Pode ser mais de um bloqueio, né? Muito, sim. E qual, assim, qual sentimento mais paralisa a pessoa para avançar na vida, assim? Você acha? São vários, mas o que mais paralisa é o medo. É o medo? É o medo. O medo é o que mais paralisa. Eu acho que depois do medo vem a tristeza, mas eu acho que é o medo. Porque a tristeza a gente não tem força, né? Mas o medo, ele paralisa. Você trava. Ele paralisa. O medo é o pior. A maioria das pessoas não consegue realizar os sonhos dela porque elas têm medo. Elas têm medo de colocar o outro no lugar dele. Elas têm medo de falar não pra alguém, a pessoa ficar chateada. Ela tem medo de falar, não, fulano, olha só, eu não vou nessa festa não porque eu preciso estudar. Não, fulano, olha só, não vem na minha casa a hora que você quiser não, tá? Ela tem medo de pôr limite nas pessoas. Aí são relacionamentos sem limites. Um diz pro outro o que o outro tem que fazer, em vez de cuidar da própria vida. A outra sai metendo o bedelho, invadindo o núcleo emocional do outro. Aí a gente, pela vez, a gente também invade do outro também. E vira uma bagunça emocional. Aí a pessoa não consegue sair do lugar porque tá ouvindo muita. Aí tá pegando muita frequência, sabe? Frequência de um, frequência E do até outro. isso que eu trouxe aqui, porque existe, né, alguns estudos que falam que para você fazer alguma mudança, né, então aqui em busca de algum objetivo, você precisa se preparar para esse lugar. Então aqui não estou falando, né, do bloqueio, de repente isso Sim, nem sim, é sim. possível se não for bloqueio. Mas muitas vezes antes de eu preciso criar um ambiente que seja positivo, ou seja, e me inspirar em pessoas que conseguiram progredir, e que conseguiram chegar lá. Então, eu preparo esse ambiente primeiro, eu vou me preparando para tomar uma decisão. E por que da questão da energia? A gente acabou entrando em outro assunto, mas que bom que você voltou. O quanto que a gente pode desistir, porque as pessoas, né, que não desistam, seja imparável, Sim. o quanto que a gente pode desistir quando as pessoas, assim, olha, volta, para de empreender, vai para Isso. a segurança, aquele lugar que é mais confortável para você. E a gente sente essa energia mais pesada, isso deixa de ficar fluido. E se a pessoa não tem nenhum bloqueio emocional, não vai atingir. Como que é essa relação do bloqueio emocional com para que ela possa avançar com essa energia vibratória que vem de fora? Tem alguma relação isso? Não sei se eu me fiz entender. Sim. Quando eu atraio muitas pessoas que vão falar pra mim, pra eu não ir pro próximo nível, é porque eu tô manifestando aquilo naquela pessoa. Por que ela tá falando aquilo comigo? Por que eu atraí essa pessoa? Entende? Então, querendo ou não, é um bloqueio, uma dependência emocional. Porque às vezes ela tá sentindo, mas ela não tá muito visível, mas ela manifesta em outra pessoa. Aí a pessoa vai querer impedir ela de chegar onde ela quer. Que na verdade as pessoas, elas fazem isso por amor. Olha que incrível. Para alertar, né? É, Pra porque ter assim, acho peraí, nós nascemos no mesmo lugar, nós estudamos juntas, agora a outra tá querendo ir pra lá e me deixar pra trás? Não, e se ela quebrar a cara? Não, ela não, sabe, a pessoa quer. Eu tenho que alertar, Sim, né? exato, exatamente. Mesmo que a pessoa que ama a gente, por mais que a pessoa ama a gente, ela pode nos prejudicar. Não significa que ela não vai nos prejudicar só porque ela gosta da gente. Não. Às vezes o amor é tão grande, o amor é tão cego, que ela
quer proteger o outro. Porque na cabeça dela, se ela for pra lá, ela vai quebrar a cara. Então ela quer proteger a pessoa. E também tem aquela coisa do seguinte, isso é muito incrível, tá? O crescer do outro denuncia o fracasso do outro, entende? Se nós crescemos no mesmo lugar, todo mundo tá ali no mesmo bolo. Se um cresce, vai denunciar a paralisação do outro. A pessoa fala assim: peraí, ela tá indo muito longe, então significa que eu tô parada demais. Denuncia a paralisação do outro, o fracasso do outro. Então, isso dói também. Aí, às vezes, a pessoa vê o amigo crescendo, vê o outro prosperando, ele tem a tendência de querer julgar. Tá vendo? Olha lá, ó. Ficou rico agora, ó. Dá as costas pra gente. Sabe aquela coisa assim? Agora, ó, nem liga pros pobres. É umas falas assim. Parece que a pessoa não gostou de ver o outro crescer. Imagina se eu tivesse que ficar ouvindo as pessoas lá da roça, do vilarejo onde minha mãe mora, falar pra mim assim: não, não vai pra lá não. Ou então elas me vissem hoje assim: nossa, ó a filha da dona Dalgisa lá, ó, agora é YouTube, tá aí sendo vista pelo Brasil inteiro. E sabe, ficar jogando pedra? Graças a Deus que eu nunca percebi isso em ninguém não, nem da minha família, mas as pessoas da família fazem isso. É que, na verdade, quando você faz esse movimento de sair do seu Sim. núcleo, né? Não é consciente. Eles não querem que você. Sim. Eles querem que você permaneça ali. Então, Sim. fazer essa ruptura, você que está ali se destacando, traz essa. Como que eu vou dizer assim? Essa inquietação. Que às vezes a gente pode falar. E uma pessoa pode julgar ali, pode manifestar ali como uma inveja, né? Sim. Mas assim, é uma inquietação de ver que, opa, peraí, não tá todo mundo junto. E, Sim. né? Então, é isso. Você falou uma coisa sobre como que a gente manifesta no outro, né? Então, muitas vezes a gente tem que passar por uma autoanálise, que às vezes aquela situação que está acontecendo com você, de, por exemplo, você foi vítima de uma injustiça, entendeu? Mas até que ponto você atraiu que aquilo, Exatamente. que alguém que manifestou isso naquela Uhum. pessoa para. Por quê? Será que talvez você não viva no modus operante de vítima? Isso. A vítima, ela vai atrair Você ou entendeu? narcisista ou vingador. Né? E aí A você me vida fez pensar isso, que essa autorresponsabilidade sim. que a gente tem que avaliar. Então, peraí, se isso está repetindo, poxa, toda vez parece que eu estou numa situação aqui que a pessoa quer passar a perna em mim. A Sim. pessoa quer passar a perna em mim. Eu vivo uma situação parecida, vamos dizer assim, né? Sim. Então, na Repetição de verdade, padrão. você tem que ver se é isso que eu estou entendendo, tá? Você tem que avaliar o que você está atraindo para que esse sentimento permaneça. Seria isso? Sim, sim. Olha, A gente pode gente, romper esse padrão. Se é uma repetição de padrão. olha. É a Aí ela forma como você vibra, a forma como sim, sim, você Ah, exatamente. Às vezes, por exemplo, se a pessoa ela tá num padrão controlador de vítima, ah. ela vai atrair um narcisista. alguém para dominar, alguém para Sim. controlar. Se eu sou uma vitimazinha, Uhum. eu tenho que atrair alguém que, né, um vingador. O que é vingador? Fala É dos padrões, Marinalva. São 4 A padrões. gente até já ouviu falar Já. muito. Agora, vingador, eu não. É aquela eu vou colocar um exemplo, a pessoa termina com o outro, Ah, aí o outro vai viver a vida. Aí o vingador fala assim: tava bom comigo aqui, agora por que que tá indo pra lá, tá vivendo e eu tô aqui? deve ser de Eu vou me escorpião. vingar, eu vou me vingar. Deve ser de escorpião. Eu vou me vingar. Ou então aquela pessoa, eu gosto do crente vingador, né. Deus vai fazer justiça. Sei mesmo. Deus vai abater. Eu falo: "Meu Deus". Como é Deus que não é é? sentimental assim, Quem me Deus rege não dorme. aí eu Gente, falo as que falas horror. dos Vingadores. Os Então Vingadores. tem um vingador como é que é? Já esqueci, gente. Fala aí. O vingador é o quê? Ele quer que o outro se vingar. dê mal. Isso, ele quer Quer que tu se dê se dê mal. Ele quer que a pessoa se dê mal. E assim, não Deu é, certo com ele, não não é pode dar certo com porque Mas ninguém. mal, como que não. eu atraio ele? Qual o comportamento que eu tenho que eu atraio um vingador? Que se manifesta. É. Normalmente essa pessoa que tá fazendo isso, ela tá no padrão de vítima.
Também. Ah, o Vingador Sim. a vítima. Narcisista. Aham. Tá vendo? Aí o vítima, na hora, ele já pula pro padrão de vingador. Ah, tá vendo? Tava comigo e agora foi pra lá, me deixou eu aqui sozinha. Isso acontece muito com as mulheres Olha. mães solo. Ai, eu sou mãe solo. Tá vendo? Desgramado, me deixou aqui sozinha, carregando esse monte de filho, trabalhando, cuidando dos filhos, e sozinho ele já tá lá, casado com outra, tá vendo? Aí quer porque quer se vingar do ex. Isso acontece muito, e muito, muito, muito. Com Então, pessoas. porque ela gera nessa energia da Ela vítima. fica, sim, ela fica. Aí, da vítima, ela Ancorada pula pro ali. vingador. E os Fica nos outros? dois padrões. É, Aí tem mais? que são 4. Ah, então Fala aí. O vingador, Conta. o vingador conta aí. intencional. O vingador intencional não, a vítima intencional. Hum, A vítima intencional, ela está passando por um problema. hum, E ela sabe que ela tá passando por um problema. hum. Só que ela já percebeu que as pessoas percebem que ela tá passando por aquele problema. O que ela vai fazer? Ela vai usar aquilo para obter algum ganho da outra pessoa. Intencionalmente. Já a vítima natural, Nossa, ela conta os eu problemas conheço normal. você. Ela fala, não tem fulana, então? Pois é, menino, tô passando por uns problemas lá em casa. A vítima intencional, sim. Ela conta porque ela sabe que a Que outra... ela vai ajudar, ou Sim. vai colaborar, Sim. vai se... E aí, aquela pessoa que já conta a vítima intencional, é Intencional. essa que fala Ai, e meu ela Deus. já chora. Sim. Né? E Ela aí já tem a traz vítima essa- A natural. vítima natural, ela tá passando por um problema mesmo, só que ela não tá usando aquilo pra obter algum ganho. Ela conta porque ela quer só ficar se lamentando. Ó céus. Ó, vida, ó, azar. Ela quer se lamentar. Então, qual é o problema, o perigo disso? Por que isso trava a nossa ida para a vida? Porque a gente vai dar muita atenção para a pessoa. E a maioria dessas pessoas são da nossa família ou amigos. Porque ninguém vai ficar se vitimizando pra gente uma pessoa lá do Japão. São pessoas de perto. Aí o que a gente faz? Parar a vida para poder dar atenção. Sim. E a gente tem que observar isso muito dentro de casa. Com os nossos filhos. Eu percebi um dia que meu filho estava se vitimizando muito pra mim. Eu falei, ó, pode cortar, tá? Você cuida de tomar seus negócios direitinho, que eu não vou ficar te socorrendo toda hora, não, hein? Aí ele consertou até o corpo dele. Oxi. É besta. Porque vai prender a gente. Por isso que chama padrões controladores. Porque eles controlam. Essas pessoas, elas vão controlar a gente. E automaticamente a gente também entra nesse negócio de querer controlar o outro. Porque às vezes a gente acha que o outro é assim, não sei o que lá. Aí quando você se coloca lá na situação, às vezes você também está controlando em Sim. outros momentos. Sim. Então, Aí eu tô com dependência emocional ativa. No dia que eu descobri que eu tinha dependência emocional ativa com algumas pessoas, eu fiquei passada, que eu achava que eu não tinha. Falei, eu não fico querendo controlar a vida de ninguém. Eu nunca fui assim. Aí, eu fazendo ali o protocolo ali, fazendo a busca no meu núcleo emocional, eu comecei a perceber uma pessoa. Aí eu falei assim, engraçado, essa pessoa sempre eu sento na pracinha com ela e fico querendo dar mentoria para ela, sendo que ela não me pediu, sendo que ela não tá me pagando. Enfim, qual é o ponto dali do protocolo que eu cheguei? Que eu queria fazer aquilo, porque eu queria que ela aprendesse para ela sair do lugar. Quer dizer, eu impondo, eu querendo controlar a vida da pessoa, impondo para ela aprender. Ó, pra você ver. Por que eu queria que ela aprendesse? Para eu me sentir o quê? Uau, a narcisista. Sou maravilhosa. Ai, quando eu descobri aquilo, eu falei, nossa! Porque eu posso ensinar, assim, lá no YouTube. A pessoa assiste a hora que ela quiser. E aí, o que acontecia em mim? Manifestava o quê? A raiva. Porque eu via que eu ensinava para ela, e ela entrava aqui e saía aqui, como diz o povo lá na roça. mas ela não pediu. Exatamente. Eu Que fui você tira? Entende? A gente... A Aí gente eu fica perdendo tempo, né, Aí, Marina? qual é o tempo que eu tava perdendo ali? Primeiro, eu tava manifestando raiva em mim. Ó, atacando meu fígado. Segundo, aí eu comecei a analisar direitinho, assim, dentro dos meus protocolos. Eu falei assim, esse tempo que eu tava perdendo, ensinando pra ela, a gente perde tempo de vida, tá? É tempo mesmo, energia. Eu poderia estar lendo livro. Eu poderia estar fazendo mais caminhada, ficar mais magra, mais enxuta. Olha, falei, nossa, viu? Por isso que quando a gente limpa o nosso núcleo, se liberta dessas dependências emocionais, a gente tem mais tempo de vida. Porque a raiva acaba inflamando o nosso corpo, é um monte de coisa. A vida sobra. A vida sobra, exatamente, a vida sobra. Eita, e a vida vai sobrar, eu vou fazer o que com essa vida sobrando?
Vai fazer caminhada, vai se exercitar, vai ler livros. Vai gerar conhecimento, autocuidado. Exato. Se coloca em primeiro lugar. Sim. Aí eu, assim, na verdade, eu como mentora, como terapeuta, para ensinar o outro, aí eu tenho que ter muito cuidado. Aí o que que eu fiz? Então tá bom, vou pro YouTube, vou criar grupos que pelo menos eu tô gerando Conhe- autoridade, então eu fui me direcionando, então, entende? Porque senão a gente cai nesse padrão de controlar a vida do outro, o outro querendo controlar a gente, e aí a pessoa não consegue ir pra vida. Conta mais. Aí ela não consegue realizar os sonhos. Eu falo, não tá realizando o sonho por causa de quê? Então tem um Quais padrão. são as tretas? Os padrões. Vai, conta. Vítima natural, vítima intencional, narcisista E e vingador. Vingati- E vingador. Vingador. São esses os Sim, a gente pode quatro. mesclar por todos. E muitas das vezes, por exemplo, eu posso manifestar para ela um padrão, com ela outro e com você outro. Que depende do que eu provoco em você. Ah, sim, com ela eu posso dar Como uma eu de sinto. vítima, para você eu posso dar narcisista e para você eu posso dar um de vingadora. Cada um. Ai, não. pra mim, Entende? Ai, não. A gente já tá liberta disso, a gente tá com o núcleo emocional limpo, a gente entende que cada um tem a sua própria vida, ninguém tem que viver a vida de ninguém. Cada ser humano, ele tem o direito de governar uma única vida que Deus deu, autoridade. Deus deu autoridade para o ser humano governar uma única vida, a dela. E abaixo dela, quem? Os filhos menores de idade. Eu não posso voltar para trás para os meus familiares. Se eu fizer isso, eu estou voltando contra a vida, que o fluxo da vida não é para frente. Então, meus irmãos ficam aqui, a mãe fica aqui, pai e mãe. Eu posso apoiar, eu não posso voltar atrás para ajudar. Isso é incrível. É, porque às vezes a gente fica assim, se desgastando, que Sim. dizem, igual diz que pai e mãe depois no futuro vira tudo criança, né? Por quê? Porque você quer impor pra eles, você quer, nossa, mas por que que eles não fazem isso? Por que que vocês não fazem isso? Mas é a vida deles, né? É desafiador isso quando você fala assim, mas por que que não faz isso que eu tô falando, não sei o quê, mas é o que a Marinala É, falou, né? A gente tem que ir pra olhar pra frente, frente. não E pra trás. como que eu posso estar atento a esse lugar que eu estou me colocando dentro desse padrão? Como que eu consigo enxergar? Você falou assim, nossa, por que que eu quero ali na pracinha ali, né, controlar a vida dessa pessoa e ela não vai e eu fico com raiva? Então, qual é aqui, né, agora é a receita do bolo, o segredo? Uhum. Como que a gente consegue estar presente, estar atento a esse bloqueio emocional, a esse padrão, dependência. repetição, essa dependência? Como que eu consigo enxergar e falar, opa, tem uma coisa errada, preciso de ajuda? Primeiro que se a pessoa não estiver dando conta de cuidar da própria vida. Aí eu falo, você não está cuidando da sua própria vida, você está cuidando da vida mais de quem? Você está carregando peso de quem? Ah, de fulano, de Bertano, então. Você só tem uma única vida. Você pode apoiar o outro, mas não ajudar. Ao ponto de deixar de e isso acontece demais, as pessoas deixam de cuidar da própria vida para cuidar das outras pessoas. É dos irmãos, eu, por exemplo, eu tenho 11 irmãos. Você imagina eu com 11 irmãos, que cada um tem não sei quantos filhos, que eu nem conheço, alguns. Se eu tivesse que deixar de cuidar da minha vida, da minha carreira, dos meus filhos, para cuidar deles, eu estaria onde eu estou? Não. Não. Eu teria saído nem da casa de família. Não, porque eu ia ouvir eles. Aí eu ia ficar cuidando deles, ia ficar sempre voltando lá na roça pra ver como é que eles estavam. Não é que eu não volto, eu volto. Tá tudo bem, tá tudo bem. Cada um cuida de sua vida. Cada um tem que cuidar da sua vida. Mas, Marina, mas e o seu irmão lá? Ele é adulto. Eu sou a caçula. Então, se eu fizer isso, e olha que naquela época eu nem, nem tinha esses conhecimentos, né? E aí você imagina eu ter que voltar para ficar cuidando de cada um, ou ficar me preocupando com a vida de cada um deles. Como se eu estivesse julgando, ó, o padrão controlador, julgando que eles não dão conta de cuidar da própria vida. Quando a gente olha para um parente, principalmente se for mais velho, a gente só salva aí quando é bem pequenininho, né? Se é mais velho. Se eu tô dizendo que ela não dá conta de cuidar da própria, se eu quero cuidar da vida dela, é porque eu tô dizendo que ela não dá conta de cuidar da vida dela. E é engraçado que tem irmãos que faz isso, irmãs, né? A irmã tem filha, a outra, não, eu vou lá ajudar ela a cuidar dos filhos dela.
Aí você tá querendo dizer o quê? Que ela não é criança, que não dá conta de cuidar dos filhos? Ela não pediu apoio. Salva quando ela pede um apoio. Fulano, você pode ficar com meu filho enquanto eu resolvo um problema aqui? Que todo mundo, ninguém anda sozinho nessa terra. Todo mundo, um precisa do apoio um do outro. A gente precisa um do outro. Mas a gente não pode ficar com dependência. Depender do outro. A gente Mas precisa, é não. diferente. Explica pra gente qual é a diferença de apoio e ajuda. Então, ajuda, quando eu quero ajudar alguém, é porque eu tô querendo benefício para mim. Eu tô querendo sobressair. Eu tô querendo dizer que eu sou boa. Tudo eu. Vamos mudar o slogan da gente. Que a Aí, gente só fazia, eu ajudo mulheres, não sei o quê. Eu Vamos mudar, apoio, eu apoio. né? Quando a gente apoia, a gente tá dizendo o seguinte: toma aqui o dinheiro, eu confio em você, eu tenho certeza que você vai dar conta. Entende? Ah, o que que ela vai fazer daqui para lá? Isso não é problema meu. Eu apoiei ela do jeito que ela estava precisando. Agora, você pode observar que tem gente que dá um presente ou um dinheiro para alguém e ela fica depois investigando. Mas o que que você fez com aquilo? Ah, não, 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 não. Fica assim, tá vendo? Se tem isso é porque foi eu que dei. Tá, se me der um presente e falar isso comigo, eu falo na hora. Quanto que custa esse? Não, é apenas uma. Não, gratidão não é dívida e nem é prisão. Se você me deu para eu ser grata e quer me prender com esse sentimento, bota o preço que eu pago. Bota o preço. Não, mas então, gratidão é sentimento, tá? Porque as pessoas, às vezes, elas querem prender a gente com esse sentimento, né? Tá vendo? Fiz tanto por fulano. Olha lá, ó. Olha como é que ele tá me pagando. Tá, mas você fez com qual pensamento? Da pessoa ficar presa? Porque tem gente que é assim, né? Ela faz pro outro pra prender o outro. E quando a gente vai apoiar o outro, cara, eu dei, não quero nem saber o que ela vai fazer. E o apoio também, a pessoa, igual a gente tem no nosso grupo lá do GPS, né? A gente fala muito em se ajudar, em se apoiar e não em se ajudar. Porque a ajuda, às vezes, é quando a pessoa não faz nada e você vai lá e ajuda. É. A O pessoa, esforço o é seu, apo né? é, O o esforço é esforço é seu. seu, né? Sobressair, Quanto né? mérito e esforço. Mas se você só apoia, tá, mas o que que você está fazendo para mudar essa realidade? Aí a pessoa, "Tô fazendo isso, isso, isso". Aí você apoia no sentido de estar, né, aconselhando, Exatamente. conversando, pensando junto, né. Então tem essa diferença do apoio e da ajuda, né, que dá Isso. esse, Você vê uma né. mulher ali que ela tá querendo crescer, ela tá estudando, ela tá avançando, sabe, ela tem filhos para criar. Poxa, custa você ir lá dar um apoio? Eu tive uma cliente que um dia ela falou bem assim comigo, assim, logo quando eu fechei o salão e eu querendo fazer os cursos, ela falou: "Marinalva, eu tenho o maior prazer de apoiar você, porque eu vejo quanto você tem, vontade de crescer". Ela disse para mim o seguinte, ela comprou um curso para um filho dela, e esse filho não fez o curso. Ela falou: "Se eu soubesse, eu tinha dado para você o curso, porque você ia, usar bem o curso". Ela falou: "E é um prazer". Por quê? Você tá apoiando, você não tá ali ajudando, porque ela sabe que eu tô caminhando. Quiser me apoiar, me apoia, eu tô caminhando, eu não vou ficar parada, independente da pessoa dar ou não, entendeu? Então isso é um apoio. Ai, que legal. Gente, a gente podia ficar aqui, né, Horas, horas falando, horas. porque são muitas Podemos ficar coisas. depois, né? É. Tchau. E aí, Marinalva, nossa pergunta final, já estamos caminhando para o nosso final. A gente queria que você deixasse uma mensagem para todas as mulheres que estão nos assistindo. Essa mensagem vai ficar traduzida em todas as línguas. Ela vai estar lá na Ponte de Londres, vai estar lá na Times Square em Nova York, vai estar lá na Torre Eiffel de Paris, vai estar em todos os lugares no mundo, vai estar na internet. É uma frase. Qual frase você falaria para as mulheres que estão nos assistindo? O seu momento atual não define quem você é. Não importa quem vai querer atrapalhar seu sonho. Se você tiver um desejo ardente dentro de você, você consegue chegar onde você quer. Ó! Gente, agora fala, Marinalva, pra gente, quais são suas redes sociais? Fala do YouTube, fala do Instagram. Gente, o YouTube dessa mulher, você vê os vídeos, você fica hipnotizado. Você quer ver mais um, ver mais um, ver mais Ela um. trabalha hipnose nos vídeos, você nem a sabe. gente nem sabe. Mas fala aí pra gente, qual é o seu canal no YouTube? No YouTube é Marinalva MV Terapeuta.
Eu coloco MV porque Martins Viana é um nomão, Grande, um né? nomão muito grande. E assim também fica meio que marcante. Aham. Marinalva MV. MV. E no Instagram? No Instagram é marinalva.mv. Então, e também sigam a gente agora também no Pod Mulher Podcast. A gente está no YouTube. Toda semana tem episódio novo, toda quarta-feira, para vocês lá, aqui no YouTube, no Spotify também. E toda na segunda tem live. segunda tem live no nosso Instagram sobre o que a gente vai falar na próxima quarta. Então, acompanhe a gente, se inscrevam aqui no canal, né? E acompanhe essa maravilhosa Marinalva, que ela vai te dar muitos direcionamentos, né, Marinalva? A gente aprende muito com todos os convidados, né, que vêm aqui. Nós somos privilegiadas, né? Porque a gente só tem gente maravilhosa que chega aqui, né? Muito obrigada, Marinalva. Um Obrigada. beijo. Fiquem com Beijo. Deus. Beijo, tchau.